Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Vamos embora aqui dar continuidade. Eu não tô aguentando, Túlio. O que aconteceu? Agora eu disparei. Lembrando que amanhã a gente tem Ceará e Fortaleza. Vocês vão pegar aqui a transmissão mais braba. Botaram alguma coisa no café do Túlio, pô. Não, nem Que café eu tô isso, bebendo. cara? Eu tava almoçando. Ceará e Fortaleza, Túlio? Ô! Peraí. Flamengo e Ceará, rapaziada. Corta isso aí, produção, depois, por favor. Flamengo e Ceará amanhã. Transmissão mais braba. Rafa Pereira tá Alô, animadaço. pessoal do Clube de Membros, queremos isso na nossa mesa já. 40 mil pessoas no Maracanã para ver Ceará e Flamengo. Porra! Desculpa. Ceará e Fortaleza amanhã. 40 mil. Pietra botou Túlio, sai da live. KKKKK. Não, eu não vou sair, né? Túlio tá na pegada do pré-jogo da Liberta. Eu tô aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas por dentro, o pessoal falou que esse coração peludo, meus pelos estão assim, esvoaçantes. Mas vamos lá falar do treinador novo. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá falar aqui de nomes. Vamos falar de futuro, agora sim, coisa boa, né? A gente tem 3 nomes, né? A gente tem aqui, ó, até o Coluna do Fla, galera, sempre falo pra galera, agora falando super sério, colunadofla.com, onde você se mantém muito melhor informado sobre o Flamengo. Então, as notícias que saíram lá foi o seguinte, a gente vai debater aqui os nomes. Né? Interesse do Flamengo em Galhardo é destaque na Argentina, ele é treinador do River Plate. Aqui também, hein, Túlio? Oi? Aí também aqui foi destaque, então. Foi. No Uruguai também. Peguei um transporte hoje e a primeira coisa, quando viu que eu era brasileiro e tal, começou a falar sobre Flamengo, né? E aí repercutiu a Libertadores e falou sobre a queda do Renato e que o Galhardo, na hora no rádio passou, que o Galhardo estaria na mira do Flamengo aí. Então, assim, até no Uruguai já se fala no Galhardo. E que também tá na mira da seleção, né? Do Uruguai. E, ó, também tem aqui, ó, saiba quem é André Vilas-Boas, treinador na mira do Flamengo e bem visto pela torcida, né? O Coluna do Fla fez ali uma apresentação do cara, pouca pessoa conhece. E aqui também, torcedores pedem a volta de Jorge Jesus após a demissão do Renato no Flamengo. Antes de passar para a Paulinha começar essa parada, dos 3 nomes, eu, sinceramente, preferiria o nome do Jorge Jesus, a volta dele. Eu acho que ele, com esse time na mão, iria dar o que falar. Mas, começando a falar sobre o Galhardo, que é um nome que... Paulinha, eu penso o seguinte, o Galhardo, para vir para o Flamengo, ele não teria a mesma moral no River Plate. O cara lá, mano, o Galhardo é outra parada. O cara manda prender, aposto que a Letícia caiu. O Galhardo no River Plate, o cara manda prender e manda soltar. Aqui no Flamengo, ele teria que ter no mínimo um tempo de... né, para ele, né, entender, conhecer o clube, conhecer os jogadores, para implementar o seu estilo de jogo. Né? E a torcida do Flamengo, a gente está por mais, né, 2019, 2020, muito vitorioso, mas a gente sempre quer mais e muitas vezes não tem essa paciência para esperar que um trabalho ele crie raízes no clube, né? Crie raízes no clube. O Jesus só teve tranquilidade porque venceu, né? Foi um início até um pouquinho complicado e tal, depois deslanchou. Mas será que a torcida, ô Paulinha, daria esse tempo necessário vindo um Galhardo, um cara que só treinou 2 clubes na carreira, não tem tanta experiência, treinou um clube que a gente pode comparar como o Renato no Grêmio. Pô, o Grêmio, depois que, né, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores 2017, de lá para cá foi só água. E o cara, por todo o status que ele tinha, foi sendo mantido. Mesma coisa o Galhardo no River, que não teria essa mesma firmeza aqui. Aí eu queria saber a tua opinião, quiser já comentar sobre os outros nomes também, mas eu acho que o Galhardo agrada mais a torcida até do que o André Vilas-Boas, hein? Até porque o Galhardo a gente está falando de outro patamar de treinador, né? Túlio, o maior problema disso tudo é o imediatismo, né? O futebol brasileiro ele é extremamente resultadista. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa também mudar e debater quando a gente fala de novo técnico é não só reestruturação no departamento de futebol, porque não é só trazer um técnico novo e achar que isso vai fazer milagre, né? Porque a gente já viu que não dá para contar com a sorte sempre. Chega uma hora que a sorte acaba, né?
E aí eu acho que a gente precisa mudar a forma de pensar o futebol, sabe? Enquanto a cultura for resultadista, é muito difícil você conseguir alguém bom que faça um trabalho bom e um trabalho consistente. O que aconteceu com o Jorge Jesus, nem se o Jorge Jesus voltar hoje, que se eu pudesse, eu fazia um aeroflá para buscar o Jorge Jesus, nem se o Jesus voltar, ele vai repetir o mesmo feito dele. Eu acho que isso é a primeira coisa que a galera tem que ter em mente. O que aconteceu em 2019 passou. É história, mas passou. É muito difícil conseguir repetir tudo. Os planetas se alinharam para tudo dar certo no Flamengo. O Jesus foi embora com 4 derrotas e 5 títulos. Não esperem que o Jorge Jesus vai voltar e fazer uma campanha superior à de 2019, que ele ganhou o Brasileiro, Libertadores em menos de 24 horas. Nem ele vai conseguir. Então, acho que a gente tem que mudar a forma como pensa e enxerga futebol. Enquanto for resultadista, pode vir o Mourinho, pode vir o Guardiola, que não vai resolver. Dito isso, eu acho que dos 3, o Jesus, não sei se ele eu tenho um outro ponto. Eu acho que até vale o debate. Será que ele voltaria agora, correndo o risco de jogar fora a história que ele já conquistou? Porque, assim, ele sabe que ele é ídolo. E o Jesus tem um ego absurdo. E ele sabe que a torcida alimenta o ego porque ele é ídolo e porque ele fez uma parada que ninguém esperava. Então, assim, será que vale o risco dele vir agora e talvez não chegar perto de realizar e acabar tendo uma mancha na história que é tão incrível? Eu não sei se o Jesus viria agora. Não digo que o Jesus não volte nunca, só que eu acho que o Jesus não volta num futuro próximo, minha opinião. O Galhardo é, assim, sensacional, né? Acho que o Galhardo, ele dispensa qualquer comentário sobre o quão ele é um bom técnico. Eu acho que os anos de River já provam, né? Mas tem que ter apoio. O Vilas Boas, se vier, tem que ter apoio, tem que ter tempo para trabalhar. Mas foi como a Letícia falou, o Galhardo, ele, além dele priorizar o River, que é onde ele já está há muito tempo, ele tem uma seleção de olho, né? E aí, se bobear, o Uruguai nem classifica para as eliminatórias. Tudo bem, pode acontecer, mas é uma seleção. E aí já dá uma balançada no treinador. Porque, tu vai treinar uma seleção e assim, a gente não tá, pelo amor de Deus, porque hoje em dia a gente tem que deixar tudo muito claro, né? Senão a galera muda o que a gente tá falando. Ninguém aqui, pelo amor de Deus, tá desmerecendo o Flamengo, não. Pelo amor de Deus, hein? Só que a gente tá dizendo que você pegar um cara estrangeiro. Porque, assim, o Flamengo é falado no mundo todo, a gente sabe da grandeza do Flamengo. Mas esses caras, quando eles vêm, eles só têm noção da grandeza quando eles pisam aqui. Falar é totalmente diferente de viver. Então, você pegar um cara de fora que não tem noção da grandeza que é, ele vai olhar o Flamengo ou a seleção. Eu acho muito difícil ele não optar pela seleção. Então, desses 3 nomes, quem tem mais chance de vir é o Vilas Boas, que está, né, sem clube desde fevereiro, quando ele saiu do Olympique. Então, assim, a gente precisa raciocinar muito. Não acredito que o Jesus volte num futuro próximo. E não acho que, se o Galhardo realmente estiver conversando com a seleção uruguaia, ele opte pelo Flamengo entre permanecer no River ou ir para a seleção, sabe? Então, realmente, desses, eu acho que o Vilas Boas é o que é mais acessível. Só que tem questão salarial, né? Obviamente, ele vai ter que ter uma redução, né? Aceitar o patamar financeiro do continente, que é totalmente diferente, né? Então, são diversos pontos que a gente tem que levantar, mas dos 3, o Vilas Boas eu acho que é o mais fácil, mais acessível. Antes de passar aqui para a Letícia rapidinho, só passar aqui o currículo do querido André Vilas Boas, né? Ele iniciou a trajetória dele como técnico em 99, né? Foi auxiliar do Mourinho entre 2002 e 2009, né?
Ó, a gente repetindo, contratando outro auxiliar. Em 2010, né, ele rompeu lá a parceria com o Mourinho, deu as tretas lá, porque ele é treteiro, esse André Vilas Boas, e seguiu vida sozinho, foi lá pro, né, comandou lá o Zenit da Rússia. Depois ele trabalhou, né, que foi seu último trabalho em 2019 no Olympique de Marseille, né, que foi onde ele também arrumou uma treta e saiu, né? Ele gosta, o estilo de jogo dele preferido é o 4-3-3 e os últimos números dele lá no Olympique, foram 60 jogos, 28 vitórias, né, com 54,% de aproveitamento, 79 gols prós, 71 gols sofridos, defesa meio complicada, hein? Né? E todas as informações, o restante aí que a galera tiver mais interesse, estão lá no colunadofla.com. Tem a questão também do salário, como a Paulinha levantou, né? Ele ganhava 700 mil euros lá no Olympique, né? O que dá aí 4,4 milhões de reais. Isso, né? Mensal. E em 2021... Qual a chance, né? Gente? Qual a chance? Em 2021 ganhou valorização, passando a receber 780 mil, 5 milhões. E aí, Letícia, André Vilas Boas? Não, assim, eu não te confesso que eu não sabia o salário dele e assim, não vejo um mundo que o Flamengo pague um valor parecido para qualquer treinador. Não é tipo Vilas Boas ou fulano, é tipo qualquer um. Eu acho um valor muito absurdo. Não acho que o Flamengo ou qualquer clube brasileiro faça um investimento desse porte. Não que não tenha dinheiro para fazer, não sei nem se tem, porque a gente não sabe há quanto tempo vai se manter nessa base boa, nessa arrecadação boa que o Flamengo vem tendo ao longo dos anos. Mas assim, vamos lá. Por partes desses nomes aí, acho muito complicado quase todos. O Jorge Jesus eu vou muito na linha da Paula, porque eu acho que é bem... Ainda tem, além de tudo que a Paula falou, ainda tem um ponto. Será que o Jorge Jesus quer vir? Porque você tem que lembrar que foi ele que saiu. O Flamengo não mandou embora, ele saiu porque ele quis, ele renovou o contrato, sentou, renovou o contrato, se comprometeu a ficar. Um mês depois ele pegou a malinha dele, botou nas costas e foi embora. Foi uma decisão única e exclusivamente dele. Então, assim, e digo mais, eu estava refletindo sobre isso, eu acho que toda a decadência do departamento de futebol do Flamengo, tudo o que acontece no Flamengo depois, por exemplo, ter 3 técnicos em pouco mais de um ano, é culpa do Jorge Jesus. Porque se o Jorge Jesus não tivesse sentado à mesa e não tivesse feito a renovação de contrato, o Flamengo teria tido muito mais tempo para planejar a temporada de 2021. O Flamengo teria muito mais tempo para conseguir pensar num projeto de treinador. Mas aí não. Aí o Jorge Jesus senta, conversa com todo mundo, se compromete a ficar, assina o documento e 3, 4 semanas depois ele mete o pé. Quando ele mete o pé, você cai todo um planejamento de uma temporada, gente. E aí você tem que ver o Marcos Braz e o Spindle botar a mala nas costas e ir para a Europa, ficar lá uma semana fazendo entrevista, olhando o currículo de treinador. Se o Jorge Jesus não tivesse feito o que ele fez, o Flamengo teria tido muito mais tempo para se reorganizar para uma temporada de 2021, teria pensado com mais cautela no nome do substituto, e daí a história poderia ter sido bem diferente. Posso te interromper rapidinho? Só para levantar o debate. Eu concordo muito com a parte que você fala que, assim, tudo começou quando ele foi embora, né? E, tipo assim, começou a desandar tudo. Mas eu acho que aí escancara ainda mais a bagunça que é o Flamengo como coisa. Tipo, nunca teve planejamento. Jesus caiu no Flamengo. E aí, se a gente parar para pensar tudo que aconteceu depois de, tipo, não ter planejamento, porque os caras ficaram uma semana na Europa, trouxeram um técnico que é totalmente contrário a tudo que o Flamengo prega, porque o próprio nome falou, eles nunca me perguntaram como que eu jogava. Então, assim, aí eu acho que acaba valorizando ainda mais a importância do Jesus, se você pensar que foi ele sair que escancarou tudo o que tem de problema, sabe? Literalmente não tem planejamento. Aí que ferrou tudo, entendeu? Entendo, mas assim, eu discordo um pouquinho, porque assim, eu acho que o planejamento do Flamengo era permanecer com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus se comprometeu a permanecer com o Flamengo. A partir dali, que você renova o contrato, não tem por que o Flamengo pensar num plano B. Não tem por que você pensar no nome de outro treinador se você senta na mesa com o cara e o cara diz que vai ficar por mais um ano. E aí 3 semanas depois, ele vira para você e fala, gente,
pô, não vai dar para eu ficar aqui, tô indo embora. Aí não há planejamento que se sustente, mas de todo o resto eu concordo. Acho que a partir daí não teve planejamento nenhum. Eu acho que para trazer o Domi, o Flamengo fez o melhor que pôde, nas condições que pôde. Botou a mala nas costas, foi para a Europa, sentou e tal. A gente pode discutir, eu, você, Túlio, Rafa e mais quem quiser da torcida do Flamengo, se foi a melhor escolha. Não sei se foi a melhor escolha, mas assim, eu acho que o Flamengo fez o que podia ser feito naquele momento, naquele espaço de tempo para iniciar uma temporada. E aí, quando você demite o Domi, que fica, eu acho que, se eu não me engano, 100 dias no cargo só, né? Acho que foi isso somente. E aí você traz o Rogério Ceni, que naquela ocasião, a gente até já debateu aqui, era o nome possível para o momento. Era o treinador em ascensão no futebol brasileiro e era o que você tinha ali de melhor, digamos assim. E aí entra o Rogério Ceni, fica o Rogério Ceni, que é muito questionado desde o início também. Ainda assim, conquista 3 títulos e sai. E aí, quando ele sai, é o que o Túlio falou agora há pouco. Não tinha outro nome. Ou era o Renato, ou era o Renato. Você não ia botar o Lisca. Você não ia trazer um Dorival Júnior, você não ia botar um Abel. Isso são coisas inimagináveis hoje no mundo de Flamengo. Então, assim, você traz o Renato, que era o que tinha de melhor. Se eu concordo, eu, Letícia, não concordo. Não seria a minha escolha. Quem seria, não sei. Por isso que eu acho que naquele momento era o que teria. E aí você traz o Renato, que aí agrega todo a questão, a mística do Renato e tudo que ele envolve, tudo que ele traz, não só como técnico, né, na passagem dele pelo Grêmio, mas assim, até a passagem dele como jogador do Flamengo. E aí, hoje, eu acho que o que mais o Flamengo erra nesse ponto é o seguinte, era nítido que o Renato não continuaria no Flamengo, independente do título da Libertadores. Eu acho que ele dá um tchau, dá um até logo, não sei, porque o futebol é imprevisível, ele pode voltar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, num momento que um pouco mais rápido do que talvez ele esperasse. Eu acho que o Renato tinha total consciência que encerrando o contrato não seria renovado. Mas quando perde a Libertadores, fica insustentável que ele comande a equipe nesses próximos 4 jogos, porque assim, não dá para você imaginar o Renato no Maracanã amanhã. Seria impossível, assim. Eu acho que para a história dele e para o Flamengo, acho que ninguém faria esse acontecimento. Então, assim, quando o Renato sai, Flamengo, hoje eu não sei. Você, Paula, talvez não saiba, o Túlio talvez não, a torcida do Flamengo talvez não. Mas o que se espera é que tenha alguém, que tenha algum alvo, que tenha alguém que eles olhem e falem, olha, tem que ser isso aqui. Porque se você sabe que o técnico vai sair em dezembro, você tem que começar a planejar desde já. Então, o que eu, Letícia, espero é que tenha um mínimo de planejamento. Se tem, eu acho que não. Tanto que já saiu algumas notícias, algumas informações de alguns companheiros que o Flamengo não tem um plano B. E eu entendo não ter um plano B agora. Faltam 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Não vai contratar ninguém agora para assumir, nem pode, por conta do regulamento. Então, você tem que contratar para começar janeiro, provavelmente, assim, meio de dezembro, janeiro. E aí a gente entra nas discussões do nome. E você falou muito bem, Paula, que assim, é imediatista o futebol brasileiro. Não se sustentaria com o Galhardo, por exemplo. Como não se sustentou com o Miguel Ángel Ramírez, que tem um trabalho excelente no outro clube dele. E não teve nada à frente do Internacional. Foi pífio a passagem dele aqui no Brasil. Mas é porque o futebol brasileiro, mais do que o futebol sul-americano, é completamente resultadista, é completamente imediatista. Você precisa apresentar aquilo ali. E o Renato se sustentou e muito por causa disso. Porque o Renato tinha resultado. O Renato deixa o Flamengo com 73% de aproveitamento. Ele deixa o Flamengo com números bons, mas sem apresentar o futebol que o Flamengo merece, o que o Flamengo é capaz de proporcionar ao torcedor. Então, acho que o questionamento do Renato vai muito por isso. E aí você discute o André, o Vilas Boas e também o Jesus. Jesus eu já falei, eu não acho que... Eu, Letícia, se eu pudesse votar, eu acho que não teria que vir, porque eu acho que mancharia a história dele aqui. É um risco que ele corre absurdo. E a Paula já falou, ele tem um ego muito grande, ele sabe disso. E, além disso, não sei se ele quer, gente. Ele pegou a bala dele e ele foi embora. A gente está aqui gritando por ele e ele, às vezes, só quer surfar na onda também. Eu acho que o nome provável, que a gente ainda não debateu, mas a gente provavelmente em algum momento vai debater, é o Carlos Carvalhal, que foi uma dos nomes na época do Domi, que foi um dos caras que o Flamengo conversou naquela época. E, recentemente, ele deu uma entrevista falando que só não aceitou o projeto do Flamengo porque estava no meio de uma pandemia e tinha família e tudo mais.
mas que agora ele estaria aberto. Então, assim, ele falou isso tem coisa de 2 meses, 1 mês. Será que não pode ser uma opção? Eu acho que é uma opção mais até viável do que o Vilas Boas e o Galhardo. Eu acho que talvez o Flamengo vá atrás pelo nome no continente, pelo respeito que ele tem no continente, pela história que ele tem num dos maiores clubes da América do Sul, que é o River Plate. Mas eu não sei se ele se sustentaria aqui, porque é muita autonomia, é uma comissão técnica muito cara. Eu acho que, se eu não me engano, são 3 milhões mensais para ele e todo mundo que vem com ele. Então, assim, é um valor muito alto. Não sei se o Flamengo estaria disposto. Eu acho que tem que pagar. Se tem dinheiro, tem que pagar. Porque não é gasto, é investimento. A gente tem que saber qual é a diferença, né, entre gasto e investimento. Se você pode investir num bom técnico, você tem que investir num bom técnico. Então, acho que a gente vai ser uma ladainha, digamos assim, porque a gente vai debater muitos nomes e não, principalmente do futebol fora do Brasil, né? Porque, assim, como tu já falou, no Brasil é muito difícil você achar algum técnico que se encaixe nas escolhas do Flamengo e no que o Flamengo se tornou hoje, né? Com essa instituição, com essa direção completamente olhando para o futebol, para a internacionalização da marca. Então, assim, é diferente ainda, acho que a gente vai debater bastante, mas eu colocaria um ponto aí no Carlos Carvalhal, que a gente ainda não citou, mas daqui a pouco ele vai estar em pauta novamente. Só lembrando aqui, né, que a galera que quiser ver mais lá sobre o Vilas Boas, que seria o nome aí que mais factível, viável desse momento, tá tudo lá no colunadofla.com, a matéria que eu estava lendo até assinada pela Paulinha, que fez o levantamento lá dos números, da história dele e tal.